Fala pessoal, trazendo mais um vídeo aqui do canal Setorista, um vídeo muito especial porque trata do início da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará jogando novamente contra o São Bernardo. O time do Ceará jogou contra o São Bernardo lá na região ali do ABC Paulista pela Copa do Brasil essa semana. Conseguimos uma classificação que em termos financeiros é muito boa, né? E também continuarmos nessa competição nacional tentando chegarmos o mais longe possível, né? Então o time do Ceará vai jogar contra o São Bernardo pela segunda vez na história e vai iniciar a Série B do Campeonato Brasileiro daqui a pouco, né? Daqui a pouco na Arena Castelão. Então estou gravando esse vídeo, até uma notícia aqui de última hora que o jogo sai das 4 para as 6 da tarde, né? Então o adiamento aqui, o time do São Bernardo acabou passando por problemas logísticos e o jogo será às 18 horas na Arena Castelão, né? E é um jogo que faz com que a gente reflita sobre alguns acontecimentos últimos aqui relacionados ao campo e também ao extracampo do Ceará Sporting Clube, né? Acabamos perdendo um título cearense, na minha opinião, para nós mesmos, né? Tivemos o domínio do jogo até fazer o primeiro gol e depois nós tivemos um arrefecimento assim surreal, ou seja, um time pior tecnicamente do que os 11 do Ceará, o time do Fortaleza, na minha opinião. A onzena que jogou aquela final é pior do que o Ceará e conseguiram um gol achado, né? Que em outras oportunidades o Ceará também achou esse gol e conseguiram o que o Ceará conseguiu em outras oportunidades: levar o jogo para os pênaltis e vencer, né? Quando o Ceará, ao contrário desse ano, né, tinha um pior time, né, em outras oportunidades. Então dessa vez tivemos uma má sorte e perdemos o título. Em termos psicológicos seria muito bom, porque mexeria com a torcida, com o ânimo da torcida para a Série B, né? Seríamos tricampeões invictos, né? Seríamos os únicos tricampeões cearenses invictos. E, em suma, de ponto positivo, basicamente isso, porque em termos financeiros, um campeonato que para o campeão paga 350 mil reais, né, não deve ser a prioridade de um time como o Ceará, né, tendo uma Série B batendo a porta, na minha humilde opinião, né. Agora, o que aconteceu nessa final do time do Ceará escalar a referência técnica sem estar em condições de jogar uma partida profissional, né? Ficou claro para todos que assistiram o jogo que o Vina não tinha essa condição. Me assusta, por quê? Porque eu pelo menos tinha a noção de que nós não tínhamos um nível grande de amadorismo na diretoria do Ceará. E eu já estou em dúvida, né? Porque mesmo que o jogador quisesse ir para o jogo, mas em termos profissionais, essa decisão de colocar um cara numa final de campeonato estadual, tendo uma Série B importantíssima, ela beira o amadorismo e ela tem que ser criticada. E isso faz com que nós tenhamos até pelo menos eu como produtor de conteúdo aqui, como torcedor, eu fico um pouco desanimado. Por quê? Porque se o extracampo vai bem, se nós temos profissionalismo fora do campo, em um determinado tempo, pode mais cedo ou mais tarde, os resultados positivos em campo eles ocorrem. Mas quando nós temos uma decisão como essa, isso é desanimador. O que me anima para esse início de Série B é saber que nós temos um bom treinador, um cara que tenta o gol, ao contrário do que nós tínhamos ano passado. E o que me anima também é que o time do Ceará, de certa forma, tá razoavelmente encaixado, né? Porque a competição é longa, nós temos muitos times em formação, nós temos muitos times que em termos técnicos estão em uma posição abaixo do que o Ceará se encontra, e isso é animador. Agora, não podemos desperdiçar pontos em casa, ou seja, temos que começar vencendo o São Bernardo. Jogamos de igual para igual no campo do adversário e é nossa obrigação vencer esse jogo de hoje, né? Então, é um misto de tristeza pelo amadorismo que nós temos no extracampo, né? De quem teria que ser uma voz assim que agisse com frieza, que agisse sem emoção, né?
e que priorizasse o que interessa, que não é um campeonato cearense. Mesmo se o Ceará tivesse ganho, eu criticaria a decisão de colocar a referência que nós temos técnica em campo, correndo o risco de perdê-lo para a Série B. Mesmo se o Ceará tivesse vencido, eu criticaria da mesma forma, né? Página virada, vamos para a Série B. Teremos pós-jogo desse Ceará e São Bernardo, né? Eu conto aí também com a participação de vocês aí nos comentários, né? E também deixando o like, se inscrevendo no canal. Só que antes da gente fechar o vídeo, antes de vocês darem o like, de vocês se inscreverem no canal quem não for inscrito, vamos só dar uma olhadinha aqui na possível escalação do Ceará Sporting Clube para o jogo de daqui a pouco, né? E é uma escalação que eu, Francisco, eu colocaria, né? É o que nós temos à disposição de melhor, na minha opinião, né? Richard, Rafael Ramos, Luizão, Éder e Fernando, né? Fernando fez uma boa partida, apesar de ter perdido o pênalti lá. E aquela ida do Fernando bater o pênalti foi desanimadora, né? Desanimadora. Eu que estava acompanhando o jogo, me desanimei na ida do cara para bater o pênalti. Cabisbaixo e muito inseguro e nervoso, né? Mas fez uma boa partida o Fernando, né? Essa é a defesa titular do time do Ceará. É o que nós temos de melhor. Esse Luizão, galera, só um asterisco aqui, um adendo aqui. Esse Luizão me enganou. Eu tinha uma expectativa de que ele era um cara lento pelo biotipo físico, mas eu me enganei. O cara é um excelente zagueiro e ainda pode contribuir no lado ofensivo também, né? O Luiz Otávio aqui, o Luizão que veio do Mirassol. O meio nós temos o Lucas Lima, no meio, né? O Lucas Lima e o Zanocelo, né, o que nós temos de melhor entre os volantes. O Vina como meio central. Quero ver se o Vina tá 100% mesmo, né? É uma dúvida que eu tenho, mas assim, é uma dúvida pelo fato de terem passado alguns dias, mas para quem olhou o jogo da final do Cearense, o jogo contra o Maranhão, que eles insistiram aí nessa decisão muito errônea, na minha opinião, de colocar um cara sem condições, né? Mesmo sendo um jogo que valia dinheiro, né? Esse jogo contra o Maranhão. E no Cearense, pelo amor de Deus, né? O Cearense, comparando com a Série B, em termos de importância, trazendo aqui uma análise fria, não tem como comparar. Então, decisões assim que desanimam, né? Enfim, e também desanima um pouco porque foi com a anuência, com certeza, do Mozart, né? Mas enfim, continuando aqui, ó, nós temos, para finalizar aqui a escalação, né? Nós temos o Matheus Araújo, que deve jogar pela esquerda, e o Mateuzinho pela direita, como ponteiros, né? De certa forma, ponteiro, né? O Matheus Araújo. Lembrando que ele sempre é aquele jogador que ele involuntariamente vai trazer para o meio, mas nós tivemos bons jogos do Matheus Araújo jogando nessa posição, né? E o Wendel Silva, que nós tivemos boas notícias iniciais, numa estreia muito boa. Eu citei bons comentários no que tange a atuação dele nos primeiros jogos, mas deixou a desejar, tanto na final do campeonato como nesses últimos jogos também, né? Nós queremos que ele volte a nos causar impacto positivo, né? Então, Richard, Rafael Ramos, Luizão, Éder e Fernando, Zanocelo, Lucas Lima e Vina, Matheus Araújo, Mateuzinho, Wendel Silva, esse time do Ceará, que a gente espera que vença o São Bernardo hoje e comece com o pé direito nessa Série B, que é importantíssimo para a gente voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, ficarmos por muito tempo e automaticamente vencer Campeonato Cearense estando na Série A, pelo poderio financeiro que um time de Série A tem. É razoável pensar que nós podemos ter essa hegemonia estando numa Série A, e não o contrário, né? E não priorizar o Campeonato Cearense estando na Série B e tendo um jogador correndo risco em um jogo que vale 350 mil reais. Enfim, essa é a minha opinião, talvez nem seja a opinião de muita gente. Quero até saber a opinião de vocês que estão vendo o vídeo a respeito desse assunto, né? Grande abraço, teremos pós-jogo de Ceará e São Bernardo. Valeu demais!